Oi! No último vídeo, eu falei que nesse vídeo a gente conversaria sobre gêneros e classificações de fanfic, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Então, tem muito site com várias classificações diferentes e gêneros diferentes. Eu dei uma pesquisada em dois, que foi o Fanfiction e o Spirit, e ainda assim saiu muita coisa mesmo. E nem todo site usa especificamente esse tipo de classificação e essa quantidade de gêneros. Geralmente eles usam menos. Mas esses dois sites são bem específicos. Eles não te prendem a pouca coisa. Se você quiser escrever, por exemplo, algo de terror, você não necessariamente precisa colocar somente terror. Porque pode ter um drama, pode ter uma abordagem a um personagem específico, e aí eles colocam isso para você escolher, o que eu acho ótimo. A pessoa fica disposta a dar o máximo de detalhe possível sem revelar a história, e o leitor pode procurar aquela fanfic específica que ele quer ler, daquele gênero que ele quer ler, com aquele personagem que ele quer que tenha destaque, que tenha o protagonismo da história, no caso. No fanfiction.net, os gêneros nós temos geral, romance, humor, drama, poesia, aventura, mistério, horror, paródia, amizade, tensão, sobrenatural, suspense, sci-fi, fantasia, espiritual, tragédia, western, crime, família e mágoa ou conforto. Tem alguns gêneros que eles se sobrepõem, que você não precisa necessariamente colocar os dois e que um acaba substituindo o outro. Eu acho meio que uma repetição. Por exemplo, você colocar sci-fi e colocar, deixa eu ver aqui, colocar sci-fi e fantasia no mundo da fanfic são praticamente a mesma coisa, assim como espiritual e sobrenatural. Eu acho que não haveria necessidade de haver esses dois, sendo que são, no gênero das fanfics, são praticamente a mesma coisa. Quem escreve sobrenatural coloca ou sobrenatural ou espiritual, porque dá basicamente no mesmo. E a classificação do fanfiction.net é K, T e M. K é Kids, K é Kids Plus, T é Teen e M é Mature. Se não me falha a memória, também tem o T Plus, que é o Teens Plus, e o M Plus, que é o Mature Plus. Como separar esses gêneros? O Kids é basicamente aquela fanfic liberada para todo mundo. Se você puder passar isso para a televisão, por exemplo, é a nossa classificação de livre para todos os públicos, seria o Kids. O Kids Plus seria não liberado para menores de 12 anos, seria basicamente isso. O Teen seria não liberado para menores de 14 ou 16 anos, depende muito da localidade. E o M, que é o Mature, é não liberado para menores de 18 anos. O Mature Plus, que tem alguns sites que tem, eu não me recordo se o fanfiction.net tem, ele é equivalente, como é que eu vou explicar? Passando para gênero de cinema, lá nos Estados Unidos existe uma classificação chamada Triplo X, que não é o filme, tá? Não é o filme com o Vin Diesel. Triplo X é quando o filme é tão violento, tem tanta carga, é tão pesado, que ele passa por uma edição violenta, muito violenta, de acordo com o órgão que regulamenta, que fiscaliza lá nos Estados Unidos a questão de programação em cinema, ou ele não é editado e passa num horário muito tarde e em pouquíssimas salas de cinema. Então, se você faz um filme que é triplo X e não quer editar, ele vai passar, por exemplo, só nas últimas sessões, que são 10 horas da noite para cima, e apenas alguns cinemas, muito pouquinhos cinemas, e geralmente ficam num shopping que fica no interior,
numa sessão de cinema mais reservada, eles não colocam isso em grande distribuição, que seria o caso dos blockbusters, seria Avengers, por exemplo, que passa em qualquer cinema. Essa seria a classificação. Se você quiser procurar alguma fanfic da mais levinha para mais pesada e profunda, no fanfiction.net é essa a classificação. Os gêneros do Spirit Fanfic são um pouquinho mais complicados, porque eu achei que tem muito mais repetição que o fanfiction.net e tem muito mais gênero do que... ou tem muito mais gênero de classificação do que gênero de escrita. Eu não consegui escrever todos porque realmente é muita coisa. Coloquei só alguns aqui, ó. E alguns são iguais aos do fanfiction.net, tá? Que são ação, aventura, bishoujo, bishonen, colegial, comédia, crossover, drabble, drabs, drama, que eles colocaram entre parênteses tragédia também, drubble, eki, escolar, esporte, família, family slash, festa, ficção, ficção científica, fluffy, harem, hentai, e aí tem muitos outros. Tem alguns aqui que são muito repetitivos mesmo. Por exemplo, você colocar colegial e escolar, qual é a diferença? Tudo bem, colegial é mais para adolescente e escolar é mais para criancinha, para o pessoal, digamos assim, os personagens da faixa etária de Sakura Card Captor é escolar e os personagens de, sei lá, Another são colegial. Mas ainda assim, é tudo baseado em vida escolar, em um ambiente de colégio mesmo, e não faz sentido colocar escolar e colegial. Ficção e ficção científica são ficção de qualquer jeito. Você pode colocar um aviso na sua própria fanfic que envolve ficção científica. Não seria necessário colocar ficção científica como gênero de fanfic se já existe ou ficção. A classificação do Spirit Fanfics é mais voltada para o Brasil, até porque ele é um site brasileiro, tem aplicativo também e é um aplicativo brasileiro também. Então ele usou a nossa faixa de classificação, que é livre, 10, 12, 14, 16 e 18. Qualquer fanfic que tenha 18 anos, antigamente eles perguntavam, você tem certeza que ela é essa fanfic? Ela é somente para maiores de 18 anos. Hoje ainda perguntam sim, porque de vez em quando eu pego uma fanfic M, uma fanfic 18 e eles ainda perguntam. O fanfiction.net não tem isso. Se você procurar uma fanfic mature ou mature plus, ela vai estar liberada. Não existe nenhum aviso, você não precisa sequer estar cadastrado no fanfiction.net para ler. É um pouquinho arriscado? Não acho que seja, porque vamos pegar esses sites que exibem pornô e hentai, né? Basta você estar cadastrado. E aí tem um conteúdo que é adulto, ou digamos um site também de conteúdo mais forte, tipo o site de notícia que mostra violência crua, nua e crua mesmo. Tem, por exemplo, quando mostra vídeo do Estado Islâmico, que eu estudei para fazer matéria também, para estudar texto de matéria, e aí eu acabei vendo muito vídeo do Estado Islâmico. É nojento, é desnecessário, eu não recomendo quem tem estômago fraco, quem não gosta de ver essas coisas, só não veja, tá? Não há necessidade disso. Mas esses sites você precisa estar registrado, e aí colocar esse conteúdo não é recomendado para pessoas com maior sensibilidade, problemas cardíacos e menores de 18 anos, ou lá nos Estados Unidos, menores de 21, dependendo do estado. E aí ele pergunta, você está certo de que quer assistir? Cara, você clicar um sim já é suficiente. Eles não dão nenhum tipo de barreira, porque
Basta você colocar uma idade falsa, uma data de nascimento falsa. Estou recomendando fazer isso? De jeito nenhum. Não faça isso, por favor. Mas é para vocês verem como esse negócio de gênero e classificação é muito subjetivo e depende muito mais da cabeça de cada um do que a classificação do site em si. E é isso, gente. Gêneros e classificações são isso. Tem gente que fala que é a mesma coisa. Não é, tá? E esse tipo de coisa para você separar a fanfic, ela tá presente em praticamente todos os sites que abrigam fanfic. Todos. Site, blog, Tumblr, eles têm sim a classificação. E aí como é que você faz para procurar aquela fanfic que você adorou que tem o protagonismo do personagem que você mais gosta, que tem uma temática legal, que tem um texto muito bom e você não consegue achar porque por N motivos, você esqueceu de salvar, você esqueceu o título, você só lembra da sinopse e olhe lá. Já aconteceu comigo com uma fanfic de Havaí 5.0 que se chama Hiding in Plain Sight. Eu gosto muito dessa fanfic, por enquanto ela tá no hiato porque a autora tá com um probleminha de saúde, ela não tá podendo escrever no momento, o que eu super entendo, mas e pra achar essa fanfic de novo? Porque eu passei 2 meses procurando, antes de me atinar que bastava procurar o gênero. Eu sabia o nome de um capítulo da fanfic e olhe lá, o nome era Rachel's Interrogation, o nome do capítulo. Procurei no Google a fanfic Hawaii Five-O, Rachel's Interrogation, não achei. Eu lembrava que era no fanfiction.net e aí eu procurei pelos gêneros dela, que são 2 gêneros e os 2 principais personagens de toda a fanfic, que foram o Steve e o Danny. Não apareceu na primeira página, não apareceu na segunda página, mas na terceira página que eu procurei foi a primeira fanfic que apareceu. Lembrei da sinopse na hora, falei, é essa. Então é isso aí, você não precisa necessariamente saber o título daquela fanfic que você queria muito ler, mas esqueceu o título, não deu tempo de salvar, você estava com pressa, você tinha que ir trabalhar, você tinha que ir para a faculdade, você não ficou no histórico por algum motivo. Essa é uma diquinha, procura pelo gênero e pelo personagem e pela classificação. Gênero, personagem e classificação. É quase certo que você vá achar sim a fanfic. Na hora de classificar sua fanfic também, tenha muito cuidado, classifica direitinho, porque é importante. A maioria das pessoas vai muito mais pelo gênero do que por qualquer outra coisa quando busca aquela fanfic que ela quer ler daquela série, daquele filme, daquele livro. Ou daquela música, que isso a gente vai falar no próximo vídeo. Não existe necessariamente só fanfic de livro, de filme, de jogo, de anime, de série. Existem fanfics muito variadas por aí. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E não esquece de soltar essa cachola que a gente quer ver a sua imaginação voar, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.